Feirantes que atuam no conjunto Viver Melhor, na zona norte da capital, fizeram esta manhã um protesto para pedir o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado para regularizar a atividade no novo conjunto habitacional. Os feirantes primeiro foram até a frente da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento cobrar a promessa feita pela antiga gestão da Simpab de que um terreno seria doado aos trabalhadores para regularizar a atividade deles no novo conjunto habitacional. Nós vimos que o nosso objetivo foi a regularização da nossa feira e o terreno da feira que foi prometido e não cumpriu. Infelizmente, nós não fomos atendidos como a gente desejava, né? Depois, os manifestantes seguiram para a frente da sede do governo. Sem uma definição por parte das administrações municipal e estadual, segundo os feirantes, há pelo menos 6 meses, eles vêm atuando de forma improvisada, situação que estaria provocando transtornos para a categoria. No mês passado, funcionários da Amazonas Energia estiveram no local para cortar as ligações clandestinas de energia. Porque a gente já estamos 6 meses lá e só é promessa. Foram feitas várias inscrições pela SUAB, pela CEPAB e nada foi resolvido. A gente está reivindicando pelo local, porque a gente está no estacionamento provisório lá. Então a gente está querendo, porque são várias famílias e todo mundo investiu seu dinheiro lá para querer trabalhar. Nós tentamos durante toda a tarde contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Abastecimento e Produção, mas ninguém foi encontrado para comentar a manifestação. Já a Secretaria de Habitação do Estado informou que a competência para atender a reivindicação dos feirantes é apenas da Simpab. Após a morte de um homem de 35 anos com suspeita de H1N1 ter sido registrada no mês passado no município de Eirunepé, a Fundação de Vigilância em Saúde reforçou o monitoramento da doença em todo o estado. Até agora, 40 casos suspeitos estão sendo monitorados pela FVS no Amazonas. Aqui na capital, 2 casos foram confirmados entre janeiro e agosto deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 7 casos confirmados e uma morte. Iano Sérgio. A Fundação de Vigilância em Saúde continua fazendo o monitoramento dos casos suspeitos da doença. O diretor-presidente da Fundação, doutor Bernardino Albuquerque, tem os detalhes. Doutor, já foram 2 casos confirmados de H1N1 este ano aqui em Manaus. Vocês continuam com esse trabalho que realmente pode evidenciar o surgimento de novos casos? A Fundação de Vigilância e Saúde, ela mantém o monitoramento, seja dos casos graves, que exatamente são aqueles pacientes que têm uma síndrome respiratória aguda grave, além do seu quadro gripal comum, e temos o segundo monitoramento que é direcionado aos pacientes que têm a sintomatologia de gripe comum e que buscam os ambulatórios. Então, tanto o grave como o comum é coletado material desses pacientes e nós fazemos o monitoramento desses pacientes, sendo que o monitoramento da síndrome respiratória aguda grave, ele tem uma amplitude de todas as UTIs da capital. Já o monitoramento da gripe, nós temos 2 unidades sentinelas na qual coletamos o material. Isso realmente nos permite dizer se aqueles casos ou aquele caso foi exatamente determinado por H1N1 ou H3N2, pelo vírus da influenza, o vírus essencial respiratório, que são vírus que realmente podem dar vazão a um quadro de síndrome respiratória aguda grave. Esses quadros, eles iniciam como uma síndrome respiratória, como uma gripe comum, né? Tosse, expectoração, febre. E o que chama a atenção na síndrome respiratória aguda grave é exatamente a dificuldade de respirar desses pacientes, a dor torácica, que a maioria das vezes é feito o diagnóstico laboratorial através do raio-x de tórax, né, encontrado comprometimento pulmonar, e aí sim esse é caracterizado como grave e esse, como nós já mencionamos, 100% é coletado material para o diagnóstico. Ok, muito obrigado. Iano Sérgio para o Band Cidade. Foi retomada hoje nas escolas públicas e particulares da capital a vacinação contra o HPV.
A ideia é imunizar as meninas de 58 escolas municipais, estaduais e particulares que ainda não foram vacinadas contra o vírus do HPV. As adolescentes de 11, 12 e 13 anos precisam da autorização dos pais para receber a vacina. Elas também são orientadas sobre o que é o HPV. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é imunizar mais de 52 mil meninas na rede municipal de ensino. Já a intenção do Estado é vacinar mais de 116 mil adolescentes dessa faixa etária. A campanha não tem data para encerrar. A semana começou bem quente aqui na capital. Hora de conferir como fica o tempo nesta terça-feira. Os detalhes da meteorologia no mapa. A previsão é de tempo firme no município de Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Em Amundá, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens e também a possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. 4 tratores e implementos agrícolas foram entregues pelo governo do estado neste fim de semana para produtores rurais de Apuí, na região sul do Amazonas. Os equipamentos vão beneficiar cerca de 250 famílias do assentamento do Rio Acari, que também receberão um investimento de R$200 mil para a mecanização das terras. Apuí é hoje o maior fornecedor de queijo mussarela do programa de regionalização da merenda escolar no Amazonas. Neste fim de semana, a cidade também sediou a 26ª edição da Exposição Agropecuária. Além de atrair muitos turistas, a feira também fomentou a geração de novos negócios para os produtores locais. A Câmara de Vereadores da capital realizou hoje a primeira reunião temática sobre o novo plano diretor da capital, que deve ser votado até o fim do ano. Amanhã começam as audiências públicas, onde a população também poderá participar com sugestões de emendas ao projeto. Os desafios da mobilidade urbana são muitos, entre eles a acessibilidade. A cidade de Manaus tem 2 milhões de habitantes, circula mais de 1 milhão. E o transporte continua o mesmo. Se nós não tivermos essas mudanças agora, para colher esses frutos daqui a 20 anos, nós vamos chorar há 20 anos e daqui a pouco não fizemos coisa nenhuma, só balela. Os ciclistas muitas vezes também são esquecidos. Não pensaram nesse sentido, da bicicleta ser inclusa. E a via hoje em dia, tanto para o carro, ela tem buraco, tem isso, tem aquilo, imagina para o pedestre, imagina para o ciclista, isso aí é bem complicado. Temas debatidos na primeira reunião temática do plano diretor na Câmara Municipal de Manaus, que hoje tratou de mobilidade urbana. A mobilidade passa por você ter calçadas onde as pessoas possam caminhar, vias onde os veículos possam trafegar. E isso dentro de uma ótica de que a cidade vai crescer nos próximos anos. Que o plano diretor não vai ser um plano para ser feito para agora, para esse momento, mas é um plano para que ele esteja em vigor daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Esta é apenas a primeira reunião temática do plano diretor. Ao todo vão ser 5 até o dia 7 de outubro. Nelas estão sendo discutidos temas específicos como habitação e o meio ambiente. Já as audiências públicas começam amanhã e vão acontecer sempre às 2 horas da tarde, nas próximas terças e quartas-feiras, até o dia 2 de outubro, e vão discutir temas mais gerais, como as 7 leis que regem o plano diretor. Visam, acima de tudo, trazer propostas, como está sendo feito hoje, para que a gente possa efetivamente buscar mecanismo e colher essas propostas, essa ajuda da população com relação a determinados temas. E veja a seguir aqui no Band Cidade, ginasta da seleção brasileira aproveita férias na capital para treinar e inspirar atletas da modalidade que participam de projeto social. E veja também como foi a segunda Copa Band de Taekwondo realizada em uma comunidade ribeirinha do Amazonas, onde a modalidade está transformando a vida de crianças e adultos.